Olá pessoal, vamos falar um pouquinho da Segunda Guerra Mundial hoje. Eu sou o professor Macari e hoje nós vamos começar este assunto. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Vamos lá? Para pensar um pouquinho Segunda Guerra Mundial, nós temos dois grandes pensadores, Erich Hobsbawm e Marc Ferro. Os dois tinham uma perspectiva diferente da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Hobsbawm, o inglês, ele imaginava a Segunda Guerra Mundial como um desdobramento da Primeira Guerra Mundial. O Marc Ferro não, ele já dizia, não, existem distinções sim, fatores que distinguem as duas guerras. Então, nesse sentido, há sim essa divisão de pensamento. Alguns imaginam ser o desdobramento de um mesmo conflito que começou lá em 1914 e outros que vão dizer que não, que são guerras distintas. Mas independente disto, é bom saber disso, vamos entender um pouquinho algumas questões sobre a Segunda Guerra Mundial. Existe a questão polonesa, que antecedia um pouquinho a guerra. O Hitler, ele exige a abertura do corredor polonês para que a Alemanha tivesse acesso ao Mar Báltico. Então, veja só, nesse sentido, a Inglaterra garante o apoio à Alemanha, até para inviabilizar possíveis invasões. Alguns antecedentes da guerra importantes também. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ela foi justificada pelos seus executores, no caso ali, com o Tratado de Versalhes ali, diziam que o conflito traria a paz definitiva, né? Por quê? Porque, uma vez encerrada a guerra, punido os seus perdedores, no caso Alemanha principalmente, simplesmente a questão seria solucionada, mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, o sentimento de revanchismo da Alemanha perdurava mesmo com o fim da Primeira Guerra Mundial. Não podemos nos esquecer de jeito nenhum do Tratado de Versalhes. Por que não podemos? Lembre-se, foi este tratado que puniu severamente a Alemanha em muitas questões militar, econômica, até inclusive nas questões sociais. Houve sim um controle por conta do Tratado de Versalhes, embora nós vamos ver aqui que nem sempre foi tão respeitado assim. Alguns países, olha o que o texto nosso diz, alguns países como a Alemanha e a Itália saíram da guerra com graves prejuízos econômicos, isso é verdadeiro, e viram na militarização do Estado uma possibilidade de superar a crise. Por outro lado, as disputas imperialistas não foram resolvidas e as potências industrializadas continuavam querendo ampliar suas áreas de dominação. Ou seja, todo esse período que antecedia a Segunda Guerra Mundial, havia muita disputa por várias questões, principalmente por influências econômicas. Então nós temos uma aproximação muito forte aqui da Itália e da Alemanha. A Itália de Mussolini com o fascismo e a Alemanha de Hitler com o fascismo aliado ao Partido Nazista. Então você tem ali um nazifascismo. Veja só. No Oriente, o que estava acontecendo no Oriente antes da Segunda Guerra Mundial? Veja só, o Japão também se armava igualmente, visando a expansão de suas fronteiras. Ela queria criar ali o grande Império Oriental. Em resumo, essas nações ensaiavam, na verdade, uma espécie de segundo conflito mundial. Porque havia, sim, interesses de uma expansão territorial, uma questão imperial por vários pensamentos ali. Fascistas, nazistas, não podemos nos esquecer do Japão de forma alguma. E nós temos também, em 1929, algo muito interessante, que nós não podemos esquecer, a crise. A crise do capitalismo, do liberalismo econômico. Lembram-se que, por conta da crise, os Estados Unidos, ele acabou se concentrando muito mais em solucionar a crise e, de certa forma, a Alemanha acabou aproveitando esse momento e se fortalecendo. Por que ela conseguiu se fortalecer se o Tratado de Versalhes, de certa forma, a impedia de fazer isso? Veja só.
Primeira coisa, existia sim, por parte de países capitalistas como a Inglaterra, como Estados Unidos, como a França, a questão ideológica. E os seus, claro, aqueles outros países ligados, os seus aliados, a questão ideológica do capitalismo. A pregação do socialismo não era algo tão bem-vindo assim para aquele momento, como a pregação do nazismo também não era. Mas, de qualquer forma, tanto o nazismo como o socialismo e o fascismo, que eram totalmente regimes totalitários, acabaram se fortalecendo muito naquele momento. Por quê? Por causa da crise do capitalismo. Porque esses partidos, essas ideologias eram mais nacionalistas e a crise capitalista atingiu mais os países capitalistas. Então veja só, você tem esses ditadores ali que pregavam um desenvolvimento desassociado dessas nações liberais. Essas ditaduras totalitaristas, ela tinha o poder total do ditador. Era um partido único, não poderiam ter oposições, censura de jornais, de livros, de rádios. Política elimina qualquer tipo de oposição aos pensamentos ideológicos dessas ditaduras totalitaristas, e aqui estou falando tanto de socialismo soviético, como também da questão do fascismo. Você tem o controle do que é ensinado na escola. Não é, ali é ensinado aquilo que é conveniente ao líder, que era basicamente cultuado. E não podemos esquecer de outros líderes que vão aparecer lá no futuro, como é o caso da Coreia do Norte, da própria China com Mao Tse-tung. Tudo isso aí são regimes totalitaristas que prevêem ideias de ditadura. Nós temos ali na Alemanha o grande pensamento de Hitler, que para muitos, naquele momento da história, parecia ser algo fantástico, porque ele pensava no desenvolvimento da nação. O governo alemão denunciou as cláusulas militares do Tratado de Versalhes. O Hitler, ele, como um grande ditador, e ele tinha uma retórica muito atrativa, fez com que a Alemanha quisesse se levantar daquela questão que o Tratado de Versalhes, das punições que eram feitas pelos capitalistas liberais. Então, ele não concordava, o Hitler, com o Tratado de Versalhes, que foi feito em 1919, e isso aí foi passado de forma ideológica para as pessoas, para a nação da Alemanha. Passou a desrespeitar o tratado a partir do quê? De 1933, quando ele se torna o grande líder, praticamente, da Alemanha. Em sentimento de revanche e nacionalismo, ou seja, a Alemanha queria ser aquela nação, foi incutida em todos os alemães a ideia de um renascimento, de um fortalecimento e de um reconhecimento diante das nações. Mas Hitler queria muito mais do que isso. Nós temos também ali a questão que era visto, a perspectiva com que a Alemanha via o resto do mundo. É como se fossem inimigos que não queriam o crescimento da Alemanha. Hitler era tido então como alguém que fosse simplesmente o libertador, que fosse o salvador da pátria. E o que ele fez para conseguir tudo isso? Fortaleceu-se militarmente, criou empregos, fez discursos mobilizadores. Usou a polícia secreta e a propaganda para fazer a sua imagem. Foi eleito chanceler alemão, ou seja, ele era o grande líder da Alemanha, e reformulou o partido nazi e incentivou o racismo, a eugenia, e é claro, né, tudo isso por meio do quê? Do fascismo. Então o que nós temos aqui? É assinado entre a Alemanha e o Japão. Veja só, o Japão querendo fazer o seu império oriental e a Alemanha querendo se expandir, querendo se projetar. Um pacto chamado anticomunista ou anticomintern, que é um pacto anticomunista. Então, esse tratado, esse pacto entre quem fez esse pacto? A Alemanha, o pacto anticomintern, é um acordo que foi concluído primeiro entre a Alemanha e o Japão em 1936 e mais tarde entre a Alemanha, Japão e Itália em 1937. Dá-se a entender por meio deste
pacto que os nazistas iriam lutar juntamente com a Itália de Mussolini e juntamente com o Japão, eles iriam lutar contra o comunismo. O que, se você olhar bem, seria muito conveniente para os países capitalistas liberais. Isso aí fez com que essa espécie de cortina de fumaça que a Alemanha faz para o lado capitalista liberal, a impressão que dá é que Hitler jamais iria se voltar primeiramente para os capitalistas liberais, mas para os soviéticos, para os comunistas. Deu-se a entender isso. E isso fez com que houvesse, de certa forma, um afrouxamento quando Hitler começou a simplesmente desenvolver armas, fazer tudo aquilo que nós vimos ali que ele fez pela Alemanha, e França, Reino Unido, Estados Unidos, de certa forma, não fizeram muita coisa para impedir isso, mesmo ele desrespeitando o Tratado de Versalhes. Porque imaginava-se o quê? Que provavelmente, né, Hitler atacaria a União Soviética, os comunistas. Então a Segunda Guerra Mundial ela tem a sua primeira fase em 1936, até 1942. E nesta primeira fase da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer muitas coisas interessantes. E nós não podemos esquecer também de uma situação. Nós temos a questão da Guerra Civil lá na Espanha, onde o Hitler vai ajudar com que Francisco Franco, um fascista, chegue ao poder. Na verdade, o que Hitler estava fazendo era testando as suas estratégias, as suas armas de guerra, e ele foi vitorioso lá. Isso fez com que ele se encorajasse muito para eclodir a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui, então, uma certa política de apaziguamento. Os países do eixo, né, praticavam a expansão territorial, nós vimos o Japão fazendo isso, nós vimos as intenções da Alemanha, e ações inclusive da Itália, enquanto a Liga das Nações, muito fraca, diga-se de passagem, principalmente França e Inglaterra, procuravam evitar a guerra fazendo pequenas reprimendas, ou seja, elas faziam um controle menos acirrado contra Hitler. A ausência de medidas mais duras só contribuíram para o fortalecimento do eixo. Então, o que aconteceu? A política de neutralidade. O que é isso? É uma postura adotada pelos Estados Unidos da América, muito mais preocupados em solucionar os efeitos da crise de 1929, internamente falando. Isso fez com que Hitler percebesse claramente e se sentisse encorajado para o novo conflito. Afinal, a Europa tinha acabado de ser reconstruída. Estados Unidos estava resolvendo os problemas lá da crise de 29, embora tenha ganhado muito dinheiro com a reconstrução da Europa. Então, um novo conflito não seria interessante para esses países mais liberais. Mas Hitler não pensava assim. Não podemos nos esquecer que, olha só, o expansionista nazista, ele vai até 1939. E por que grandes potências capitalistas liberais não detêm Hitler? Em 1938, por exemplo, houve a anexação da região dos Sudetos, da Tchecoslováquia à Alemanha. A alegação que existia muitos germânicos ali, eram incomum. Então foi permitida essa anexação. Né? Isso aí vai fazendo com que Hitler, de certa forma, vá ganhando mais poder. E o grande engano que nós falamos. As potências capitalistas acreditaram que a Alemanha barraria o avanço da União Soviética com os ideais comunistas. Por quê? Por causa do pacto anticomunista que foi feito entre o eixo. Isso fez, sim, pensar que era possível acontecer isso. Muito bem? Nós temos ali o Mussolini, né? Nós vamos falar um pouquinho de outras questões que envolveram ali o período de 1929, onde eclodiu a guerra. Mas nesta aula, nós vamos encerrar essa primeira parte da aula e na próxima aula nós falaremos sobre a Itália de Mussolini, as suas invasões, o Pacto de Aço, o Pacto Germano-Soviético, né, que é o Pacto de Não Agressão, e nós vamos entender um pouquinho mais desses contextos que fizeram com que a Segunda Guerra Mundial fosse um conflito até então sem precedentes. Eu vejo vocês na próxima aula, tá? Tá ok? E vamos estudar um pouquinho mais a Segunda Guerra Mundial. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.